vocês? Canal Amendoim Amador na área, eu sou Marcelo Jesus e hoje eu queria conversar com vocês sobre o Veiga. Queria conversar sobre esse assunto que eu imagino que seja delicado não só para mim, mas como para todos os palmeirenses. Ainda mais para quem nasceu aí naquela geração de que passou a infância numa fase difícil, digamos assim, e que só viu mesmo o Palmeiras grandioso agora nessa última década, né, de 2015 para frente. Bom, Veiga cara, vai ser difícil fazer esse vídeo. Vai ser difícil fazer esse vídeo. Eu não me recordo assim de ficar tão triste com a saída de um jogador do Palmeiras, essa é a verdade. Eu fiquei muito feliz com o Marcos. O Marcos foi meu grande fã, meu grande fã não, foi meu grande ídolo na minha infância, referência de espírito do torcedor dentro de campo, e a gente não precisa falar do Marcão, né? Mas a sensação com o Veiga é muito diferente porque é alguém que participou dessa. Difícil, cara. E chorar por causa de jogador, né? Mas é difícil porque quem não é. Eu sei que futebol não é tão importante pra muita gente, né? No final das contas é só um esporte, são 22 caras correndo atrás de uma bola e tudo mais, e no outro dia eles estão lá de boa, enquanto a gente tá tendo que se fuder no trabalho. Mas para muitos, assim como eu, o futebol é um alívio, cara. O futebol é onde a gente consegue descarregar os nossos estresses, é onde a gente consegue ter uma alegria, um triunfo, é onde a gente se identifica. Ser palmeirense faz parte da minha identidade. Eu não, muitas coisas mudam na minha vida. Eu já mudei de cidade, já mudei de lugar, mas nunca mudei de time. Palmeiras, eu fui palmeirense e sou palmeirense, né? Desde pequeno. E o Veiga eu posso dizer que é o jogador que mais me deu momentos memoráveis, assim. As grandes felicidades da minha vida, ele estava lá, contribuindo para que as coisas acontecessem. Me recordo muito dos gols dele naquela Supercopa contra o Flamengo, em que ele mostra a camisa, né? Que a imagem é fenomenal. Também quando ele faz gol na final, né? Pô, não tem como não lembrar disso. E tantos outros passes e gols em clássicos que ele fez, pênaltis decisivos. Poxa, eu lembro muito do pênalti contra o Chelsea no Mundial, em que ajoelhado ali, comemorei muito quando ele fez, assim como tantos outros pênaltis que eu confiei em que ele faria. E fez muitas vezes, e quando não fez também, ele não se tornou menos ídolo para mim. A gente fica bravo na hora, chateado, mas é um jogador que, mesmo com a fase dele nesse último ano, né, 2023, 2024 ele também não tinha ido tão bem, mas mesmo assim ele contribui. Ano passado teve a noite histórica contra a LDU e tantos outros jogos que ele também participou de alguma maneira, não sendo brilhante, mas ele sempre estava ali. Aí um dos gols da Supercopa, né, que eu estava comentando agora há pouco, ele sempre teve presente, sempre se posicionou, chamou a responsabilidade, mostrou que ele era alguém que poderia nos representar dentro de campo. Para mim, ele não precisava necessariamente ir embora, ele poderia ficar compondo elenco, sendo um reserva, né? Não acho que ele tem demonstrado qualidade para ser titular, mas eu entendo também que é um jogador de um excelente nível. E com 30 anos de idade, né, você falar para um cara desse que ele vai ficar no banco e não vai poder jogar sempre ou conseguir colocar toda a capacidade dele dentro de campo, mesmo que ele esteja em uma fase, né, como já pontuei, é difícil. Então é natural de que ele acabasse procurando algum lugar que ele tivesse mais espaço, e acho que o Palmeiras acaba fazendo até um bom negócio financeiramente, pensando na idade dele, né? Eu vi algumas notícias falando em 10 milhões de euros, outras em 7 milhões e meio de euros, caso o América queira ficar com ele ao final do empréstimo. E se ele não quiser ficar, ele ainda tem a possibilidade de vir para o Palmeiras, o que eu acho muito bom. E eu não vou mentir, eu acho que é o que vai acontecer. Me lembra muito a situação que aconteceu com o Dudu, quando ele teve aquela crise particular dele, e aí ele decide, ele vai emprestado, fica um tempo lá fora e volta, né, no meio da Libertadores do ano seguinte.
E me lembra um pouco essa situação. E eu torço muito para que isso aconteça. Na verdade, hoje, quando eu estou gravando, até agora não saiu o anúncio oficial de ninguém, nem do Veiga, nem do América, nem do Palmeiras, mas todos os influencers ligados ao Palmeiras já postaram, todas as páginas de notícias já comunicaram que ele está de saída, então, por mais difícil que seja admitir, ele vai sair, né? E eu me identifico mais com o Veiga, assim, do que com o Dudu propriamente. Talvez pela forma como ele se porta em campo, sempre um cara muito educado, muito centrado. Quando ele tem que se posicionar, ele se posiciona, como aquela vez contra o Garro, como contra o Flamengo, que ele puxava responsabilidade, provocava. Então ele sabia a hora de se impor, mas sempre com responsabilidade, com educação, com respeito, que eu particularmente não via o Dudu tendo esse equilíbrio. Não era alguém. Eu sou muito fã do Dudu também. Mas além da questão esportiva do Veiga, tinha essa questão de identificação pessoal minha com ele. E a questão de eu. Não só eu, né? Mas todos nós vemos como ele realmente incorporava o espírito do Palmeiras dentro de campo. E sabendo da história dele, de que ele queria estar ali, né, que ele sonhava em estar ali. Então é difícil ver um jogador desse ir embora. Né? Faz parte da nossa identidade. Foi um dos grandes personagens da terceira academia. Se não for o principal, é um dos principais, não tem como dizer o contrário. Eu acho que quando o Gomes sair eu também vou ficar muito mal. Não sei se como nessa situação com o Veiga, né? Mas eu não vou mentir não, eu fico muito triste, cara. É um ídolo nosso, né? Eu fico triste de, sei lá, eu queria que acabasse, né? Tipo, você sabe que não é como o Marcos se aposentando, que você fala, pô, tem que aposentar. Não, acho que todo mundo acreditava que o Veiga poderia se reencontrar dentro do Palmeiras. E talvez aquela vitória contra ele deu tenha sido o último ato dele, né? Ali ele entregou tudo que ele tinha. Talvez não tenha como mais, talvez o clima ali com o Abel, não sei como é que é essa relação entre os dois, não seja dos melhores. O Veiga, apesar de ser um cara quieto, mas ele sempre se posiciona, sempre fala, sempre tem voz, então não deve ser um cara, nossa, muito, extremamente tranquilo de lidar. Dá uma moral aqui pro canal do. Me sumiu o nome dele. O Foot Crown. Vou até me subscrever pelo meu canal aqui que eu não estava inscrito. E vou dar uma curtida também. Se você puder fazer isso comigo aqui, cara, curte aí, se inscreve no canal para você acompanhar mais vídeos sobre o Palmeiras, análise pós-jogo. Eu sempre estou postando o horário do jogo, onde vai passar, tudo mais. Perdoa meus dogs aí, estão latindo, tem 4 caramelos. E voltando ao assunto, o Veiga é um jogador muito relevante na história do Palmeiras. Acho que ele está num patamar de ídolo. Não vou colocar em posição aqui, mas a ele contra o Chelsea é um jogo que, para mim, ele foi um dos únicos que se salvou naquela partida. Não foi tão boa para nós, mas ele sempre presente, como eu falei. Então, acho muito difícil que meu vídeo chegue no Veiga de alguma maneira, mas Veiga, se você vê isso aqui, cara, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que você fez em campo pelo Palmeiras e fora de campo. Muita coisa que a gente não vê, que a gente nunca vai saber, mas eu tenho certeza que você sempre fez de tudo para que performasse e as coisas acontecessem da melhor forma para o nosso time. Eu sou muito grato por todas as alegrias que você já me deu, por todas as vezes que eu já chorei com o gol seu, que eu fiquei maluco dentro de casa. Agradeço por ter essa emoção quando eu estou fazendo um vídeo como esse, porque é sincero, é sinal de que marcou a minha vida, por mais que eu não seja ninguém relevante. Você marcou a vida de milhões, milhares de torcedores, cara. Eu tenho certeza disso. E eu desejo toda a sorte do mundo para você lá na América. E espero que você volte para o Palmeiras, seja como jogador, seja como alguém da comissão. Eu espero que você seja presente na história do Palmeiras, independente do que você fizer daqui para frente. Só não vai para um rival, pelo amor de Deus.
Daí também é sacanagem, não dá pra aceitar. A não ser o Santos, que o Santos foda-se. Mas assim, mas desejo toda a sorte do mundo pra você, Veiga. E muito obrigado. Muito obrigado. Você sempre vai ser um ídolo pra nós. É isso. Não se apaga uma história como a que você construiu dentro do nosso clube. Você é um dos maiores que já vestiu essa camisa. E a 23 tinha que ser. Não vai ser, né? Mas poderia ser aposentada. Assim, sei que não vai ser que nem a 12, né? Que às vezes tem competição que a numeração ali é certinha. Mas muito obrigado. Obrigado mesmo. Não vai dar para aposentar a camisa, mas você tá no panteão dos ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ai, mano, não me importei de chorar e emocionar não, porque a gente é um canal muito pequeno, pouca gente vai ver, não tô passando vergonha pra muita gente. E independente se alguém vê também, é uma emoção sincera e eu sou grato mesmo por, pelo Veiga. Independente dele ser um jogador, dele, do quanto ele recebe, de se o futebol é importante ou não, pra mim é importante, pra mim é relevante. Pra vários momentos da minha vida, vários excelentes momentos, ele foi um cara que contribuiu e eu sou grato a ele por isso. Então, se você não concorda, tudo bem, eu aceito. Eu aceito, mas eu espero que você entenda também que não é só o seu ponto de vista que existe. E de que tem outras pessoas que amam outras coisas. E eu amo a Sociedade Esportiva Palmeiras. E por consequência amo todos aqueles que demonstram vontade, raça e amor pelo mesmo amor que eu sinto. E o Veiga é um desses caras. Fechou? É isso, galera. Avante palestra. Ah, eu esqueci, né? Se inscreve aí no canal, pô. Inscreve aí. Dá uma curtida, dá uma fortalecida aí, por favor. Se você curtiu. Se você não curtiu também, curte aí, descurte na verdade, né? E deixa aí nos comentários o que você não gostou, o que você não concorda. Se você gostaria que eu comentasse ou falasse de alguma outra coisa. Beleza? Estou à disposição de vocês. Até.